de quê? Vai falar de quê? Vai falar de quê? No vídeo. Sei lá. Hello, pessoas! Que bonitinho! Besta. Eu vou falar o que primeiro? Bota aqui em vídeo. Fala, rapaziada, salve, salve! Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Tudo certinho? A gente ficou um tempo sem gravar, né? Esses dias eu tava bem corrido aqui em casa, mudança, organização, comprinhas e tudo mais. Acabou Como que a vocês gente não viram aí, gravou. vocês estão acompanhando, né, tudo da nossa rotina, então é isso. Antes de tudo, vão aí embaixo, curtam, comente, compartilhe e se inscrevam no nosso canal. Aqui tá o nosso Instagram, ó, siga lá nas redes sociais, tá, gente? Então, vamos falar um pouquinho de nós. Falar um pouquinho, contar um pouquinho, né? A galera tava meio curiosa pra saber como isso aqui aconteceu, essa junção Aline e Guilherme. Tem um pessoal aí que começaram a me seguir quando eu estava... Nós estávamos solteiros e não conhecem o Guilherme. Tem uma galera no meu canal, se bem que no meu canal não, no meu Instagram, que não conhece a Aline. Quer dizer, eu acho que a maior parte conhece, Não, a né? maior parte. Agora no meu Instagram tem muita gente que não conhece ele. Agora a maioria conhece ele, né, gente? Porque a gente está há quanto tempo? Se a gente não tivesse separado 1 ano, a gente estaria completando 3 anos, né? 3 e uns quebrados aí. Contar nos dedos aqui, porque são vários. Voltar à história, vamos voltar na história, né? Contar um pouco de A como história, isso quanto aconteceu. tempo? Há quase 3 anos atrás. Ou um pouquinho mais, porque eu não quero contar nos dedos agora, relembrar as datas, mas já tem um tempinho já. E queria lembrar pra galera, quem sabe aí, eu acho que comenta aí embaixo, quem acompanha a gente há bastante tempo, sabe como a gente se conheceu. Dá uma dica aí, quem sabe como foi. Vou esperar 2 segundinhos aí pra vocês responderem. Relógio. Tim, tim. Vamos começar! Minha versão da história, depois vem a dele, né? Então, gente, vocês conhecem o tal do Tinder? Pois é. Pois é, meu filho. Meus irmãos, foi lá que a gente se encontrou. No famoso Tinder. Um baiano e uma carioca misturada com paraibana, com Rio Norte Grandense. É uma mistura muito grande, mas foi. E como a Aline encontrou um baiano em Mossoró? Então, eu tava trabalhando lá. Fui passar uma temporada, eu trabalhava com energia solar na época. Daí tava passando uma temporada lá na Cidade chamada Areia Branca, né? Eu tenho que ficar pegando alguma coisa, senão eu fico agoniada. uma cidade chamada Areia Branca, que é uns 60 quilômetros de Mossoró a distância. E aí eu tava lá, e nesse período solteiro e tal, eu peguei e tava usando o Tinder, né? Conheci algumas pessoas e tudo mais. E aí, nesse vai e vem de like e dislike, nada de matches, até que apareceu a Aline lá na minha lista de pessoas. Eu falei, opa! Mas antes disso, deixa eu só voltar uma semana. Foi uma semana, umas 2 semanas, porque eu tinha terminado um relacionamento que eu tinha há pouquíssimo tempo. Eu tinha terminado para vir a São Paulo fazer uma noiva. Aí voltei pra Mossoró e baixei o Tinder. E foi acho que foi uma semana. Eu cheguei de São Paulo foi em novembro, não foi? Dia 27 eu acho que eu cheguei.
E a gente se encontrou a primeira vez dia 6 ou foi dia 8 de... Não, dia 13. Não, a gente começou a conversar no WhatsApp, não foi? Não. Dia 6, eu acho que dia 6, dia 8, que eu tava indo lá pra mãe. A gente se encontrou dia 12. Foi. Mas volta lá, vai você. E aí, eu lá passando lá no Tinder, né? Apareceu a Aline, eu falei, opa, vou curtir essa aqui. Não tinha mais super like, né? Não tinha super like, não era Tinder Premium e tal. E aí eu curti, mas ela não me curtiu. A gente não deu match no Tinder. Por incrível que pareça. Eu vi ele lá no Tinder, mas assim, eu olhei, eu disse... Não curtiu. Curtiu, deu match com um amigo meu que morava na mesma casa que eu, mas comigo não. Mas eu vi. Só que... Aí eu fui lá, né? Ela tinha deixado o Instagram no Tinder. E aí eu fui no Instagram dela e mandei um oi lá no direct, né? Falei, vou tentar, né? Não, a gente já tem, vamos correr atrás de sim aí, vai que... E aí eu mandei, né? Na esperança de que ela respondesse, mas a esperança não era muito grande, não. Eu olhei lá, a garota toda blogueirinha, na época ela tava com uns 8 mil, quase 9 mil seguidores. Eu falei, ixi, essa garota deve ter um monte de carinha atrás dela, um monte de boyzinho atrás. Eu falei, não vai me dar nem mole, não vai me dar importância. E aí eu mandei a mensagem e aí acho que 2 dias depois ela acabou respondendo no Só direct. que eu já tinha visto, né, gente? A gente dá uma de... Difícil? Aí 2 dias depois ela respondeu no direct e aí a gente começou a conversar e depois que isso aconteceu, a sintonia foi bem legal. Isso eu cara. estava indo lá pra cidade de minha mãe. Aí, quando eu voltei, eu acho que eu voltei dia 11 ou foi dia 12? Acho que foi dia 12 mesmo. 11. E dia 12 era a famosa festa, dia 12 de dezembro, lá em Mossoró. E nesse dia era quem? Marília Mendonça? Eu doida pra Foi, essa mano, foi festa. assim. Só que como eu estava conversando com ele, eu também conversava com outra pessoa, do jeito que eu também conversava com outra menina. Só que eu não tinha combinado, os meninos tinham me chamado também pra ir. Eu disse, não, como é que eu vou? Se eu for, ele vai. Aí se eu for com outra pessoa, ele vai me ver lá. Não vou não, vou ficar em casa com ele. Aí acabou que... Acabou que a gente vê, ele foi lá pra Mossoró, eu tava trabalhando, tava? Tava maquiando algumas pessoas Tava e aí a gente maquiando combinou nesse de dia. fazer alguma coisa, né? Falar, a gente não vai pra festa não. Baixa essa mão porque fica a luz, entendeu? Fica desfocando seu rosto, ó. Aí a gente combinou de se ver, né? Vamos ver o que vai dar. Talvez vem pra cá e a gente vê se vai pra festa e tal. Enfim, aí eu fui pra lá, pra casa dela, conhecer ela, a gente combinou de sair. E aí nesse A gente dia, foi comer, aí comer já era. sushi, não foi? Lá no Bambinos e depois a gente foi tomar açaí. Foi. Aí pronto. Já era. Tipo, a gente já tava com uma sintonia muito legal, já tava conversando bastante. Assim, tipo, antes da gente Na se conhecer. conversa, Antes de conhecer. ele já me ganhou na conversa. Tem uns baianos que eu adoro uns papó. Aí, antes de ir pra lá, a gente tava com uma sintonia bem legal, assim. Eu digo que a gente tava se gostando, mesmo sem se encontrar e tal. E aí, depois que encontrou, foi beleza. Aí tudo fluiu. E aí foram várias coincidências, assim, tipo... A gente tinha alguns amigos em comuns. Por exemplo, a namorada do meu amigo, na época, lá um dos amigos que eu tinha lá da cidade, que trabalhava junto, né? A namorada do meu amigo, ele era amiga dela, né? E a gente não se conhecia, não sabia. E Alina, amiga! quando a gente se encontrou, que encontrou todo mundo, né? Aí viu que a namorada do meu amigo já era conhecida dela de muito tempo. E várias outras Pronto, já coincidências. foi só a festa aí, né? Aí, com 2 meses, a gente noivou. Ainda estando lá em Mossoró, né? 2 meses a gente noivou e no dia seguinte do noivado a gente foi pra partiu pra Salvador. Que eu fui conhecer, né, gente? Ele já queria me levar, raptar pra Salvador, então eu precisaria ver aonde era que eu ia ficar. A cidade que eu ia morar. Porque assim, chegar do nada sem saber pra onde que vai, não dá. Mas eu peguei, arrumei minhas bolsas e fui com ele pra conhecer Salvador. E eu gostei muito de Salvador. Aí a gente chegou já na época do carnaval, né? Teve vários... Finalzinho, acho que aos 2 dias a gente ainda foi pro carnaval, né? Teve vários imprevistos antes disso, mas Deus sempre no meio, sabe? Tipo, fazendo a coisa acontecer. E aí foi dando certo. Ainda com todos os imprevistos acontecendo, as coisas iam fluindo. Quando a gente achava que não ia dar certo, aí vinha alguma coisa e fazia com que desse certo. Sempre acontecia
as coisas lá, a mãozinha de A Deus favor. a favor e dava certo. E aí foi, aí a gente conseguiu viajar. A gente vai resumir aqui, porque a história é bem Resumir que a longa. história é muito longa. Depois disso, a gente passou a morar em Salvador. Comecei a procurar trabalho, ele também, porque ele tinha saído do emprego. Porque a empresa ia colocar ele para outro lugar, então ele preferiu sair da empresa para poder, tipo assim, um novo relacionamento num lugar difícil. Para mim, eu estaria estabilizando naquele lugar. Eu teria que conhecer aquela cidade e sozinha para mim não dava. Então ele pegou, saiu do emprego e ficou lá. Então ele foi procurar trabalho, mas antes dele procurar trabalho, ele me ajudou a ir a alguns salões, conhecer Salvador, entendeu? Conheci Salvador, comecei a trabalhar, depois ele começou a trabalhar. E nisso a gente passou o quê? Um ano? Um ano. Foi, e teve várias dificuldades, vários problemas. Muitos problemas. Muitos problemas. E não foram poucos, foram demais. E nisso desgastou, gente. Aí veio a crise, veio os problemas, enfim, a gente acabou se afastando. Se afastando. Teve o game over no relacionamento ali, a gente acabou ficando um ano separado, né? E daí ele foi pra casa da família dele e eu fiquei na casa onde a gente morava, que era de aluguel. E lá eu fiquei, Aí passou. continuei a trabalhar também, ele também. Aí a vida seguiu, né? A vida de cada um foi para um canto, ela seguiu, conheceu outras pessoas, outros amigos, amigas, enfim, a vida seguiu, a minha vida seguiu também. Enfim, teve aquela fase bad, né? Que é final de relacionamento, sempre é complicado para todo mundo. E aí depois, Deus foi lá e mexeu os pauzinhos dele e fez a coisa acontecer de novo. E aí veio a quarentena, quando para todo mundo... Santa quarentena, disse a ele, ó. A culpa é da quarentena. Enquanto muita gente separou, a gente acabou juntando na quarentena, né? E nisso eu já estava... Se eu não tivesse voltado com ele, eu já estava com planos de voltar para minha cidade, Mossoró. Porque, como vocês sabem, meu filho não mora comigo. Então, isso aí tava me deixando... Porque além de eu estar sozinha numa cidade, sem meu filho, e início de quarentena, porque até então tava começando já esses boatos de coronavírus, só que eu ainda tava... A gente tava continuando... Eu tava conseguindo trabalhar, né? Mas aí, quando o círculo se fechou, antes de eu ir lá pra casa dele, eu disse, não, eu vou decidir Já tinha decidido... mais ou menos, em voltar para Mossoró. Só que aí acontece o quê? Nós se encontramos de novo. Isso foi no carnaval, né? A gente começou a se falar no carnaval. E quando chegou a quarentena, acho que foi dia 17, que fechou tudo. Pronto. Aí eu peguei minhas bolsas, fui lá pra casa dele. Aí a gente se juntou de novo, né? Não, a gente tava como amigos. Abre parênteses. Eu fui lá pra casa dele dizendo que, olha, só amizade aqui, ó. Você fica com seus contatos e eu fico com meus contatos. E olha, tudo de boa. E aí acabou que nessa de um ajudar o outro, a gente se reencontrou, né, velho? Sentimentalmente falando. A vida deu um jeitinho, Deus foi lá, deu um jeitinho de fazer tudo acontecer. Essas coisas que Deus faz que ninguém sabe explicar, pronto. Foi o que aconteceu com a gente de novo. Aí, Guilherme estava num trabalho. Eu tava trabalhando lá em Salvador, tudo direitinho. Aí veio a quarentena e, como a maioria das pessoas, ó, Foi cortado. fui demitido, a empresa deu corte e tal. E aí vamos, mais uma vez, Guilherme, reinventar o que fazer, né? Bota a mochila nas costas e let's go São Paulo. Aí antes de vir eu comecei a colocar os currículos e tal, na minha área, né? Aí antes de vim pra São Paulo, eu comecei a colocar uns currículos, né? Fazer algumas entrevistas, estando lá em Salvador mesmo. Aí veio a ideia de abrir uma empresa da área de tecnologia. Eu sou programador, pra galera que não sabe, aí eu sou analista de sistemas e tal, da área de TI. Só não sou nerd, tá? Aí, aí veio, eu abri uma empresa pra mim e comecei a prestar consultoria dentro da área de tecnologia. E aí a coisa fluiu, velho. Em pouco tempo, menos de um mês, Ele já estava aqui. eu tinha botado a mochila nas costas, partiu São Paulo, sem E aí a conhecer, gente sem nada. decidiu que você vai para São Paulo e eu vou passar uma temporada lá em Mossoró.
E assim foi. Eu viajei antes dele, uma semana antes, fui pra Mossoró, fiquei lá com minha família. Lá tava até melhor pra mim, porque lá eu tava conseguindo trabalhar, lá eu ainda consigo trabalhar, né? E ele veio pra... Eu vim pra cá, né? Pra começar a trabalhar. Eu já tava, na realidade, já saí de Salvador trabalhando. Já né? trabalhando. Já tava com contrato, minha empresa já tava rendendo lucros, né? Eu já tava com contrato firmado. E aí eu decidi vir, né? Falei, vamos aventurar, vamos pra correria. E aí eu peguei e vim pra São Paulo, enquanto a Aline se organizava lá. Antes de vir, né, a gente organizou tudo, deixei a mudança toda. Entreguei casa, deixei tudo arrumado, as caixas tudo pronta. Porque se caso eu não viesse pra São Paulo, se eu não fosse pra Mossoró e vice-versa, um dos dois cantos eu ia. Ou pra São Paulo ou pra Mossoró. E aí a gente deixou tudo pronto, graças a Deus deu certo, deu tudo certo. E tem dado certo a cada dia. Tanto no relacionamento quanto na vida profissional de cada um. A Aline tá estudando e tal, focada muito no trabalho dela aqui. E as coisas estão acontecendo. Ela já tem alguns contatos aqui em São Paulo, já tem as amigas que já moram por aqui, já trabalham por aqui. Tá ajudando aí, Hoje, tá dando ajuda. Hoje tá sendo mais fácil do que na época que a gente decidiu ir pra Salvador, certo? Até porque quando a gente chegou em Salvador não tinha trabalho, tinha que conhecer tudo. E aqui não, aqui ele já veio com trabalho e eu já tenho muitas amigas daqui. Então pra mim é muito mais fácil, entendeu? Porque como eu tenho amizade aqui, pra mim de boa. Lá em Salvador eu não conhecia ninguém, então pra mim foi punk no começo. Aí é isso, aí as coisas estão fluindo. Aí ela agora vai viajar, né? Vai lá atender a galera em Salvador, Mossoró, vai ver o Lorenzo, vai ver se traz ele pra cá. Então aí a gente tá mais nessa etapa aí de recomeçar a vida aqui em São Paulo e com todas as adversidades, com todo o frio que tá rolando, que a gente veio pra cá no inverno praticamente, né? Comecinho do inverno, então... Mas tá dando certo. Pra quem vem de Salvador e de Mossoró... Mossoró que é mais quente que Salvador. Aqui é meio frio. Mas tá indo, tá tudo bem, tá, graças a Deus a gente tá bem, tá dando tudo certo. E em breve, vocês estão acompanhando a gente, então a gente já mostrou algumas coisinhas do nosso barraco novo aqui. E a gente do último vídeo pra cá a gente já mudou algumas coisas. Já mudamos muita coisa. Em breve eu vou postar vídeos de mais um tour mais organizado da nossa casa. Já deu uma melhorada, então a gente passou uns perrengues aí, uns dias esperando mudança, dormindo com lençol fino. Vocês acompanharam aí nos outros vídeos. Quiserem voltar lá, tem tudo disso. Agora tá tudo direitinho. A gente tá indo bem aqui e é só sucesso. Então é isso. Você tem mais alguma coisa pra falar? Eu nada. Então é isso, galera. Segue aí. Compartilha. Gostaram da nossa história? Querem aí. saber mais alguma coisa que a gente não disse? Então comentem embaixo. Explicadinho pra gente no próximo vídeo fazer coisas legais. A gente queria fazer tag, mas a gente precisa de perguntas de vocês, né? Não adianta a gente ir na internet pedir pra um fazer pro outro, não dá certo, né, gente? Então comenta aí, manda umas tags pra gente poder gravar vídeo e é isso. A gente tá começando esse canal, então ele ainda não tá bombado, não tá 100%, mas vai melhorar, a coisa vai ficar boa. Vai ficar boa, vai ficar boa. Conto com a ajuda de vocês aí, valeu, galera? Então é isso, meus amores. Comenta, curta, compartilha aí, se inscreve no canal e ativa o sininho, viu? Pra quando a gente postar vídeos, vocês receberem em primeira mão. Um beijo, tchau, tchau!